Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Ciclo 3, aulinha virtual aqui, né, ensino remoto, mais uma aula para a gente complementar nossos estudos aí com relação ao Brasil, né, no período colonial, né. A última aula nossa, nós falamos sobre a questão do nativismo e sobre a restauração do poder após a União Ibérica, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o ciclo do ouro, a mineração aqui no Brasil, tá? Para vocês se localizarem, né, é a aula, o módulo 17, o caderno 2, frente 1, onde nós trabalhamos, nesse momento, né, um pouquinho da história do processo de construção da economia da mineração no Brasil. Nós já estudamos o ciclo do pau-brasil, o escambo, o estanco, as feitorias, o período pré-colonial, o ciclo do açúcar com a invasão holandesa aqui no Brasil, né, a ocupação holandesa, com Nassau, o desenvolvimento do açúcar, a expulsão holandesa e a crise gerada por isso, e agora entramos no ciclo da mineração, final do século XVII, século XVIII aqui. Bom, basicamente, vamos pensar em algumas coisas aqui, né, para poder entender essa lógica. Eu preciso lembrar que a mineração era importante por quê? Porque o ouro ele faz parte da política metalista, né, dentro da prática mercantilista. O que é isso? Dentro do comércio, dentro da atividade comercial, nos séculos XVI, XVII, XVIII, e dentro da lógica do capitalismo comercial que ocorre na época, nós temos a prática da acumulação de metais. Lembra que metal representa capital e, com isso, representa a riqueza de uma nação. Quanto mais metal, quanto mais ouro acumulado, prata, o país é considerado mais rico e mais poderoso naquele período ali. Bom, no Brasil, o ouro aparece no final do século XVII, começa a ser explorado no início, do século XVIII, né? As primeiras jazidas, minas de ouro, aparecem no século XVIII, né? Mas, no final do XVI e durante o século XVII, procura-se ouro já no sistema de lavagem do leito do rio, o aluvião, que é quando você pega uma peneira e vai para a beira do rio procurar pequena quantidade de ouro, pequenas pepitas de ouro ou pedras preciosas ali. Esse ouro de aluvião, esse ouro de lavagem, ele é feito quando você, novamente, usa a bateia, que é uma peneira, usada para bater o ouro e fazer a faiscação do ouro, fazer o ouro brilhar no sol e você localizar o ouro ou a pedra preciosa ali. No início do período colonial, aí, onde começa a se buscar o ouro, século XVI, final do XVI, entrando no XVII, esse ouro é encontrado na margem dos rios, né? Com a chegada no século XVII e com a expansão territorial feita pelos bandeirantes, nós vamos ver o ouro ser buscado também na região centro-sul do Brasil. Por que você fala centro-sul, Moda? Porque a gente pega Minas Gerais, região das Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, onde a gente vai ter a produção aurífera, né, naquela região, além, claro, de pedras preciosas como diamante ali, ok? Bom, o grande centro de mineração será a região das Minas Gerais, né, que foi tomada pela ação bandeirante de ocupação do interior e se expandiu dentro da região do Mato Grosso e Goiás, né? Então, nós temos, né, de certa maneira, o ouro de aluvião, que era superficial, que era tirado em beira de rio, e com o tempo é substituído pela exploração em minas, né? A perfuração, a retirada de terra, a busca do ouro em minas de ouro ali. Quando o ouro é encontrado, a gente percebe que se estabelece, o governo português estabelece, né, uma forma de controle da produção aurífera, para não perder esse ouro ali. São criadas intendências de ouro, né, uma em Vila Rica, que a intendência de Vila Rica controla a mineração, e uma intendência de diamantes na cidade diamantina. Qual a diferença? Do ouro é cobrado os impostos, né, em Vila Rica. Então, o ouro era levado para uma casa de fundição, ele era derretido, tirado a parte do governo, transformado em barras para evitar contrabando, e diamantes eram controlados pela intendência diamantina, e esse ouro era um estanco real. O que é isso? Esse diamante era um estanco real, ele era um monopólio do rei. Então, enquanto o ouro era tirado e cobrado impostos, o diamante pertencia todo ao rei. Enquanto o ouro era controlado de Vila Rica, o diamante era controlado de Diamantina.
Então, havia uma separação entre o controle do ouro e do diamante, a partir de intendências criadas pelo governo. Bom, sobre o ouro era cobrado o quinto, né? Que era o imposto mais tradicional, que era a quinta parte do ouro encontrado ali. Com o tempo, entra a captação, que era o imposto cobrado pelo número de escravos ou empregados que eu tinha numa mina de ouro, quer dizer, quanto mais escravos, mais empregados, eu pagava mais captação, mais per capita por cabeça. Depois entra a finta, que é o imposto cobrado, né, pela estimativa de ouro que eu tiraria da mina, né? É quase que um complemento do quinto, né? Começa pelo quinto, depois se amplia essa lógica ali, né? E nós chegamos até um imposto chamado de 100 arrobas anuais, que aparece no final da mineração, no final do século XVIII, quando o ouro começa a desaparecer. Esse de 100 arrobas anuais era o mínimo de ouro, né, que deveria ser pago através de impostos para o governo português. Se você fizer um cálculo muito rápido, a região mineradora, não mineradora individualmente, mas a região mineradora, final do século XVIII, deveria pagar, né, o mínimo de 100 arrobas de ouro por ano. Calculando isso aí rapidamente, 1,5 toneladas de ouro aproximadamente por ano retirado da região das Minas Gerais ali. Então, recapitulando, nós temos aí o quinto, a quinta parte do ouro, depois a captação, que era o imposto pago pelo número de trabalhadores escravos que eu tinha numa mina, a finta, que era baseado na estimativa do ouro que era retirado das minas de ouro ali, e, por último, eu citei as 100 arrobas anuais. Isso no final da mineração, final do século XVIII, quando o ouro começa, como eu falei, a desaparecer, e que você começa a apertar a cobrança em cima dos mineradores para que eles produzam mais ouro e entreguem ao governo português. Bom, em determinado momento, né, esse ouro que começa a ficar escasso e o pagamento de impostos começa a atrasar em relação ao governo, e aí, na época do Marquês de Pombal, durante as reformas pombalinas, né, o período iluminista em Portugal, nós temos o estabelecimento da derrama, que era uma cobrança violenta de impostos e dívidas atrasadas pelo governo português. Então, quem não havia pago, né, em dia as dívidas, teria um imposto compulsório, obrigatório, onde eles teriam que pagar diretamente para o governo toda a dívida que ficou pendente ali, e, consequentemente, isso geraria, dentro da região das Minas Gerais, um movimento chamado de Inconfidência Mineira, onde participa Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim Silvério dos Reis, que são participantes desse movimento ali. A pressão sobre os impostos é muito grande, muito pesada, e todo mundo era obrigado a ir até uma casa de fundição para pagar isso daí. Bom, na aula anterior sobre nativismo, que nós tivemos aí uma live, né? Nós acabamos discutindo duas revoltas relacionadas ao ouro nesse período. A Guerra dos Emboabas, que é uma luta entre paulistas e portugueses pelo ouro, e a Revolta Filipe dos Santos, contra a cobrança de altos impostos e contra as casas de fundição, onde esse ouro era derretido, onde o imposto era tirado pelo governo português. E nós teremos futuramente, nas próximas aulas, aí, mais uma rebelião, que é a Inconfidência Mineira. Essa é um caráter emancipatório, buscando uma independência da região, e lutando contra a derrama, ou seja, contra a cobrança compulsória de dívidas, de impostos atrasados que não foram pagos ao governo português ali. Bom, de alguma maneira, né, a gente tem o ouro brasileiro saindo daqui através da cobrança de tributos, isso após a restauração, que nós já vimos na outra aula, que é quando Portugal volta a ter um rei português, né? Quando o Conselho Ultramarino reforça a pressão colonial sobre o Brasil, e esse ouro que sai do Brasil, que beneficiaria supostamente a Portugal, ele acaba caindo na mão dos ingleses. Por quê? Porque o rei de Portugal havia firmado um acordo com a Inglaterra, né, chamado de Tratado de Mituim ou Tratado de Panos e Vinhos. Portugal acumulou dívidas com a Inglaterra e usou o nosso ouro para pagar, para quitar, para sanear as dívidas que ele tinha com a Inglaterra naquele momento ali. Então, é interessante que o ouro não fica nem para nós, nem, de certa maneira,
acaba, né, chegando em grande volume em Portugal e acaba sendo desviado para o pagamento de dívidas geradas pelo acordo com a Inglaterra feito por Portugal naquele momento ali, ok? Bom, durante o século XVIII, os diamantes se tornam muito valorizados, né? Era um costume, né, europeu buscar esses diamantes na região do Oriente, né? Com o direcionamento da economia para o Atlântico, para o Ocidente, o Brasil, no caso português, se torna um ponto importante para a exploração tanto do ouro quanto do diamante. Como eu falei anteriormente, né? O diamante vira um estanco real, um monopólio do rei, e é controlado por uma intendência, um distrito diamantino, separado do ouro. Então, ao contrário do ouro, que paga o quinto, a per capita, a captação, a finta, as 100 arrobas anuais, o diamante é um monopólio real, ou seja, é dominado pelo rei, né, pertence ao rei e não paga tributos. Na verdade, o rei tem o controle da produção de diamantes aqui no Brasil, ok? Bom, existe um problema sério, né, que nós temos nesse período aí, né, de uma economia muito proeminente que nasce com o ouro. O contrabando acontece fortemente naquele período, né, o desvio do ouro, o desvio de diamantes ali. Há uma perspectiva interessante que nós estudamos já no segundo aninho, né, que nós falamos muito sobre o contrabando e o uso do santo do pau oco para roubar, para desviar esse diamante e ouro aqui do Brasil. Estátuas sacras barrocas que eram ocas, onde o ouro e o diamante eram escondidos ali dentro e traficado até os portos no Rio de Janeiro ou naquela regiãozinha que nós temos hoje ali de São Paulo, né, litoral paulista ali. Lembrando que, né, os caminhos oficiais do ouro saíam de Minas Gerais e iam para o Porto do Rio e para o Porto de Paraty. Né? Então, dois caminhos, a estrada velha do ouro para Paraty e a estrada nova em direção ao Rio de Janeiro. Mas havia desvio de ouro, tanto para esses portos, quanto também para o litoral de São Paulo, através do quê? Dos contrabandistas de ouro ou diamantes ali. Bom, o que nasce com a economia mineradora, o que nasce com a economia forte da mineração ali? Nós temos uma sociedade urbana, nascem as cidades do ouro, Vila Rica, ou seja, Ouro Preto, né? São João del Rei, Diamantina, Congonhas do Campo, né? Várias cidades que aparecem ali. Uma vida urbana, com uma certa mobilidade social, diferente do açúcar, que não tinha mobilidade social nenhuma, ou quase nenhuma, o ouro tem uma certa mobilidade social. Cria-se uma classe média urbana, né? Dentro da sociedade do ouro ali, né? Então, existe o latifundiário, existe a escravidão, existe uma classe intermediária, né? Que tinha, né, o conhecimento sobre a riqueza, que mandou seus filhos estudarem na Europa, que trouxe conhecimento para cá e que vai viver aquele momento, né, da transição do barroco para o arcadismo, né? E aí nós temos os intelectuais, né, arcades em Minas Gerais, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga ali, né? Então, era um mundo mais desenvolvido, mais acrescido de conhecimento, de intelectualidade, do que o mundo do açúcar. Outra coisa, o mundo do açúcar era um mundo rural, esse mundo do ouro é um grande mundo urbano que aparece ali. Bom, a mineração trouxe para nós, de certa maneira, uma interiorização do povoamento do Brasil. Nós saímos do litoral e fomos em direção ao interior do Brasil, atrás da riqueza do ouro, das pedras ali. Isso foi facilitado, né, durante o período da União Ibérica, quando o Tratado de Tordesilhas perdeu força, e depois continua acontecendo durante o período do quê? Da dinastia de Bragança, com a restauração, com a força do governo português. O foco da economia não é mais do Nordeste, não é mais o açúcar, não é mais a cana. Saímos de uma economia da região Nordeste para a região Centro-Sul, de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, que envolvem, né, o trabalho bandeirante, a busca do ouro, a saída do ouro do Brasil ali. A nossa capital sai, né, de Salvador e vem para o Rio de Janeiro, né, muda-se a capital do Brasil, uma das instituições criadas pelo Marquês de Pombal ali. Há um grande florescimento cultural em Minas Gerais, seja pelo barroco na primeira metade do século XVIII, seja pelo pensamento iluminista, Arcade, na segunda metade do século XVIII. Eu preciso dividir a arte nesse período
em duas questões importantes, né? Primeiro, o barroco, e aí a gente pode observar a figura de Aleijadinho nesse período, né, de Antônio Francisco Lisboa, um grande escultor, um grande construtor, um grande artista do barroco ali. E nós temos também o arcadismo, né, com os escritores arcades que aparecem no segundo período na região das Minas Gerais ali, né? Então, um florescimento cultural grande, né, tanto no modelo barroco quanto no modelo arcade ali. Podemos fazer uma comparação através desse quadro aqui, onde nós observamos, né, o período do açúcar, né, que foi o século XVI e XVII, do ouro, o auge no século XVIII, a crise do açúcar, com a concorrência do açúcar holandês nas Antilhas, no Caribe, no caso de Minas Gerais, o esgotamento das minas, o Nordeste com açúcar, a região Centro-Sul com o ouro, o grande investimento nas fazendas de açúcar, nos engenhos de açúcar, e o pequeno investimento na produção aurífera, a unidade de produção, os latifúndios do açúcar, diferente do ouro, que eram pequenas propriedades de exploração mineral, a renda toda concentrada no senhor de engenho no ciclo do açúcar, a renda um pouco distribuída, né, com a ascensão social de alguns grupos com o ouro, né, a mobilidade social que acontece ali, uma sociedade travada com açúcar, Casa Grande, Senzala, uma sociedade mais móvel, com uma classe média que nasce em Minas Gerais com os mineradores ali. No ciclo do açúcar, a predominância quase que plena da mão de obra escrava indígena e depois negra. E no caso do ouro, nós temos escravos, sim, trabalhando nas minas, mas temos um trabalho livre também, paralelo. Ferreiros, construtores, comerciantes que vão viver nas Minas Gerais e vão ser trabalhadores livres ali. É importante lembrar que nós vamos criar um forte comércio entre o litoral e o sertão, né? E aí entra a figura dos tropeiros, né, que vinham com a venda de moares, mulas, burros ali, traziam produtos do litoral para o sertão, recebiam na moeda, que era o próprio ouro, e faziam interligação, uma ponte comercial. Então, aquele modelo agroexportador único do açúcar, ele convive agora, na época do ouro, com um comércio interno dentro da colônia, fortalecido pelo quê? Pela relação litoral-sertão ali, né? Basicamente, quando a gente pensa no ciclo do ouro, nós precisamos lembrar que é uma tábua de salvação para Portugal, que viu uma grande crise pós-União Ibérica e uma grande crise com a crise do açúcar e a concorrência holandesa nas Antilhas, no Caribe. O ouro trouxe mudanças significativas para a colonização brasileira, né? Houve uma interiorização, houve uma mudança da capital do Brasil para a região sul do Brasil, para o Rio de Janeiro, houve uma incrementação do trabalho livre dentro da região mineradora junto com a escravidão, houve uma mobilidade social que o açúcar não apresentava, que era muito travada no ciclo do açúcar ali, um comércio interno muito forte, litoral, sertão, uma vida urbana, uma vida comercial dentro das cidades mineradoras ali, o auge de uma cultura barroca, o auge de uma cultura arcade no Brasil, quer dizer, dois elementos culturais dominam o século XVIII com a mineração ali. Um tráfico muito forte de ouro e pedras para fora do Brasil, aliás, a grande parcela do ouro e das pedras brasileiras, pedras preciosas, saíram daqui pela mão de traficantes ali, e esse ouro que vai acabar abastecendo, vai acabar fortalecendo, né, a Inglaterra ainda mais, porque ela recebe esse ouro como pagamento de dívidas do Tratado de Panos e Vinhos. Então, a gente percebe que, economicamente, esse ouro muda um pouco da história da construção do Brasil colonial ali, muda um pouco das relações, né, de poder com o surgimento de uma classe média urbana na região das Minas Gerais ali, e nós temos fortemente, né, a lógica é que Portugal não enriqueceu com esse ouro. Ele apenas transferiu o nosso ouro para a Inglaterra, para, né, pagar as dívidas que ele tinha com a Inglaterra, e nem muito para nós, nem muito para Portugal, ganhos econômicos, né, violentos com a mineração. Uma melhoria, sim, uma reestruturação, sim, do modelo colonial, um fortalecimento, de certa maneira, né, pequeno da economia portuguesa, mas o grande beneficiário foi, sim, a Inglaterra ali.
Esse ciclo do ouro vai até o século XVIII, final do século XVIII, e aí nós vamos ter um renascimento, né, agrícola no Brasil posterior a isso, né? O Brasil vai voltar a sua atenção para o mundo do latifúndio, da agroexportação, desse modelo que foge um pouco à mineração. Nós vamos voltar a produzir o açúcar, né? Voltaremos a produzir outros produtos tropicais para levar para a Europa ali. O Brasil produzirá tabaco, o Brasil produzirá algodão para atender a demanda inglesa, o Brasil produzirá cacau, né? Nesse período pós-ouro aí. Mas é um tema de outra aula, é um tema que nós vamos discutir junto com as reformas pombalinas que vão aparecer nas próximas aulas aí, beleza? Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, use o nosso e-mail, olimpistemoda@hotmail, chama no WhatsApp para uma pergunta mais rápida ali e tiramos dúvidas de vocês a qualquer momento ali. Bons estudos, organizem-se, protejam-se, né? Máscarazinha no rosto, luvinha na mão, proteção total para a gente sair logo dessa epidemia. Tá? Um abraço, um beijo no coração de todo o pessoal do terceiro ano. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Obrigado.